E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: "Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos." Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: "Não te é permitido viver com ela." Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer." "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes." Eles lhe disseram. "Tragam-nos aqui para mim." Disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama.
tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Senhor! Se és tu! Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas! Venha! Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor! Salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé! E disse: Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.
Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. Lhe trouxeram os doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Então, alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras de homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro. Mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Ainda não conseguirão entender. Perguntou Jesus: Não perceberam que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos. Senhor, ajuda-me. Ela disse:
Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, senhor. Disse ela, porém. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois podem morrer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7. Eles responderam: E alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo, pois o céu está vermelho. E de manhã, hoje terá tempestade, pois o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos.
Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum o será dado. A não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Estejam atentos. Disse-lhes Jesus: E tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram